Nós seguimos na nossa série especial em comemoração aos 113 anos da nossa comunidade, completados no último dia 14. E se você estava aqui na semana passada, você deve aparecer em algumas dessas fotos aqui, ó. Vamos ver. Essa aqui é do culto das 8. Essa é do culto das 10h30, ó. Consegue se achar aí? Próxima. Esse é o pessoal das 19. E aí tem uma que tem todo mundo junto. Tempo muito especial. E é muito bom ver todo o povo de Deus reunido. E é muito bom a gente parar um pouco para pensar e refletir sobre a nossa missão. Por que é que nós nos identificamos como igreja? Por que reunir tanta gente assim? Por que a gente se encontra aqui toda semana? Por que estamos nessa comunidade? Qual é o propósito de estarmos aqui? Pensar a nossa missão é algo extremamente importante. E assim como fizemos na semana passada, hoje eu quero fazer mesmo convite, pedindo para que fiquem em pé todos os missionários da nossa comunidade. Já está melhorando o quadro de missionários da igreja já, né? Semana passada foram os pastores, o Silas e a Ioná. Muito bom. Você pode se assentar. Nós vamos chegar lá. É esse conceito que a gente precisa mudar, de que nós não somos missionários, porque nós não saímos da nossa casa, porque nós não saímos da nossa cidade, porque a gente não está em outro país, porque nós não deixamos o nosso emprego, porque a gente continua tendo uma vida normal. Você acorda todo dia de manhã, vai trabalhar, volta, leva seu filho na escola, ou você estuda, vai para a faculdade, e você não é missionário. Então, se missionário não faz isso, missionário faz o quê? É mais ou menos o que o pessoal fala para os pastores, né? Assim, você é só pastor ou você faz alguma coisa? Porque é essa ideia de que a missão está desconectada da vida. Que o que a gente faz enquanto evangelho não tem nada a ver com a vida normal de uma pessoa comum. E a gente acha que ser missionário é algo extraordinário. É algo para um grupo especial de pessoas. De que somente alguns poucos escolhidos, a gente ainda usa Jesus, né? Quando fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É por isso que eu não fui. Se nós não nos identificarmos com a missão de Deus, daqui 113 anos, pode voltar lá, segura o Eduardo Carlos Pereira aí. Daqui 113 anos não tem foto assim. Vai ser difícil encontrar pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Vai ser difícil os seus filhos, os seus netos viverem o Evangelho. Porque o reflexo disso começa a se dar dentro da nossa casa. Quando a gente desconecta a missão da vida. Quando fazer missão é fazer uma contribuição financeira simplesmente, nós tornamos a missão medíocre. Na semana passada nós começamos essa jornada conversando um pouco sobre o aspecto da missão na nossa relação com a cidade. Refletimos a partir da parábola do bom samaritano e o exemplo daquele homem frente aos religiosos. Os religiosos que tinham uma missão clara, não conseguiam cumprir a missão. E as dificuldades deles tinham muito a ver com a forma como eles criam mesmo, né? Era o que mais comprometia. Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre como é que é a nossa relação com esse país que a gente chama Brasil. Quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala sobre missão no nosso país,
Como é que a gente lida com isso? Agora pode pôr a foto do nosso patrono aí, né? Eduardo Carlos Pereira. Reverendo Eduardo Carlos Pereira é uma das figuras importantes na história da nossa igreja, da denominação. Foi ele quem liderou o surgimento da igreja. Ele, além de pastor, era professor, era um gramático, e ele escreveu uma gramática expositiva que foi utilizada pelas escolas públicas no Brasil por mais de 50 anos. Fez uma importante contribuição para a nação nessa área, mas o que mais marca a vida do reverendo Eduardo Carlos Pereira era a sua consciência de missão. Porque a nossa igreja, ela surge com uma vocação missionária. O que ensejou o surgimento de uma nova denominação foi a preocupação missionária. Por perceber que a igreja na época não estava avançando no cumprimento da missão. Isso tinha a ver com as relações com a igreja americana. O reverendo Eduardo Carlos Pereira e mais um grupo de pastores e presbíteros sugere uma plataforma com 5 propostas. E uma delas é a conversão das missões nacionais em missões presbiteriais, ou seja, a autonomia dos presbitérios na evangelização de seus territórios. Era uma prerrogativa do concílio maior da igreja, o avanço missionário. Então era o pessoal que estava lá na cúpula, que pensava a missão, que pensava o avanço, e não estava avançando, e eles não conseguiam pensar lá, porque era muito conflito de ideias. Então achava que para evangelizar, você tinha que construir uma escola, um hospital, e aí aconteceria o evangelismo, que a gente chama de evangelismo indireto. Através dessas ações, você promove o evangelho, e as pessoas experimentam Jesus, e então elas têm a vida transformada. Outros diziam assim: isso aí é balela, isso aí é só para encher linguiça, isso não funciona. O que a gente tem que fazer é pregar o evangelho diretamente, é o que a gente chama de evangelização direta. E aí o pessoal ficava discutindo entre evangelização direta e indireta, um puxa a sardinha para um lado, um puxa a sardinha para o outro, e evangelização que é bom, nem direta e nem indireta. E ele diz: a igreja precisa ter autonomia para avançar, do jeito que achar melhor, do jeito que entender melhor. E nós somos brasileiros, nós somos responsáveis pela evangelização nesse país. A responsabilidade é nossa, o compromisso é nosso, o investimento é nosso, o financiamento é nosso. Nós nos engajamos nesse projeto com Deus. Não vamos delegar isso para outros, não vamos terceirizar. E aí eles jogam isso para o presbitério. O presbitério cuida de uma região. O nosso presbitério, por exemplo, pega a cidade de Rio Preto, mais Cedral, Mirassol, Macaubal, Bonifácio, Palestina. Agora, depois da semana passada, o nosso presbitério aumentou. Nós recebemos mais 4 igrejas: Monte Azul, Bebedouro, Catanduva e Ribeirão Preto. Nossa responsabilidade aumentou. Maior a nossa responsabilidade. E somos nós os responsáveis por pensar a proclamação do Evangelho onde nós estamos, nessa região, nesse país. É verdade que a realidade que temos hoje é muito diferente da que o reverendo Eduardo enfrentou há 120 anos atrás. Então, quando eles falavam da evangelização do país, eles estavam pensando num país em que a maioria avassaladora não tinha contato com o protestantismo. Você tinha algumas igrejas em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí algumas cidadezinhas ali do interior. Era muito pouca a presença evangélica no país. E aí hoje você pode dizer: ah, mas hoje é muito diferente, né? A igreja evangélica aumentou vertiginosamente nos últimos anos, nas últimas décadas.
E isso é muito legal. O preocupante é que ao lado desse número aumentou na mesma proporção os números de injustiça e desigualdade. Que igreja é essa que está crescendo no nosso país? E que influência nós temos na nossa nação? Há todo um movimento aí, ao redor da reforma tributária, porque querem tributar as igrejas. A Receita divulgou alguns números recentemente. A igreja evangélica no Brasil arrecada algo em torno de 25 bilhões de reais por ano. Dá uns 88 milhões por dia. Sabe quanto disso é investido em missões? Aproximadamente 1%. Que evangelho nós estamos vivendo? De que forma estamos cumprindo a missão? Vamos ler juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, os versos 35 a 38. Vamos lá? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus de uma forma muito peculiar. Cada evangelista escreve com um propósito e apresenta Jesus de uma forma específica. Mateus tem um propósito em mente: apresentar Jesus como o Messias esperado. Então, no primeiro capítulo ele já demonstra isso. Jesus é aquele que havia sido anunciado nas profecias do Antigo Testamento, e apresentar Jesus como Filho de Deus. Ele deixa isso muito claro ali no primeiro capítulo também. Quando ele fala da genealogia de Jesus, ele começa com Jesus e ele vai voltando até Adão, e ele fala: Adão, que era filho de Deus. Então ele conecta Jesus com a pessoa do Pai. E aqui no capítulo 9 está inserido numa sessão que a gente chama de apresentação das obras do reino. É muito comum aqui nesse trecho, que vem ali do capítulo 3, 4, até aqui no 9 mais ou menos, até o 10, em que ele fala das obras do reino. Você vai ver muitos milagres de Jesus, você vai ver ele mostrando como Jesus agia, como lidava e tratava com as pessoas. Esse trecho especificamente, parece que ele faz um resumo. Ele mostra o modus operandi de Jesus. Como é que Jesus atuava, qual era a dinâmica do ministério dele, como é que era a sua rotina. E ele vai mostrando que Jesus não ficava parado, não ficava num lugar só, não estava preso às estruturas das instituições que eram vigentes, mas Jesus ia de cidade em cidade, de povoado em povoado. Jesus ia onde tinha gente. Aliás, se você analisar, vai perceber que o ministério de Jesus se concentra em 3 pequenas vilas. A maior parte do ministério de Jesus é circuncidando essas 3 vilas. Só no final da sua vida em ministério é que ele vai até Jerusalém. E o propósito de ir para Jerusalém é um só: morrer.
O restante do seu ministério, ele passa percorrendo pequenos vilarejos, se aproximando de pessoas, se relacionando com pessoas. E Mateus mostra que isso acontece a partir de uma dinâmica: ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Percebe que a preocupação de Jesus é com a integralidade do ser? É com a pessoa e com tudo que ela é, com tudo que a forma, com tudo que a define. O intelecto, as emoções, o espírito e o corpo. Tudo é importante. Durante muito tempo, houve um conceito missionário um pouco equivocado, que dizia que o que importava era salvar o espírito, porque o corpo, isso aqui não serve para nada mesmo. A gente vale mais morto do que vivo. E vivo a gente faz besteira. Então o importante é salvar as pessoas do pecado. Salvou as pessoas do pecado, está feito. Graças a Deus esse conceito foi atualizado, melhorado, ampliado e focado a partir da vida e o ministério de Jesus. Quando Jesus estava lá com as multidões ensinando e elas não iam embora, ele deu comida para elas. A preocupação dos discípulos é: manda esse pessoal embora, porque nós não vamos ter como alimentá-los. E Jesus falou: claro que vamos alimentá-los. Pode arrumar comida para eles. E fala para os discípulos darem um jeito. Vocês têm que dar seus pulos aí agora. E eles voltam com uma lancheirinha lá, né? 5 pães e 2 peixinhos. O que tem é isso aqui. E a gente vê que a nossa visão é sempre muito limitada, né? E que Deus faz sempre mais a partir daquilo que a gente oferece. Deus sempre multiplica os recursos. Deus sempre multiplica as habilidades. É muito comum você conversar com missionários que vão para o campo missionário e aí chegam lá, lidam com uma realidade que eles não esperavam. É tipo você fazer curso de inglês e aí você sai daqui do Brasil formado com diploma e você vai morar num outro país. Aí você descobre que você não sabe falar tão bem assim, né? E aí lá você tem que desenvolver outras habilidades para se adaptar. E os missionários vão vivendo isso no campo, porque as necessidades vão surgindo e muitas vezes vão além das suas capacidades. E no lugar inóspito, no lugar onde não tem recursos, você tem que contar com a graça e a misericórdia de Deus. E você vê verdadeiros milagres acontecendo. A gente mora no Sudeste, e a gente mora no estado de São Paulo, e nós somos privilegiados. Nós moramos em São José do Rio Preto, e somos privilegiados por várias formas. E a gente olha para o cenário atual e a gente fala: não precisa de mais igrejas. A gente vive num lugar que tem muita igreja. Nós temos 9 IPIs, só aqui na cidade, mais um projeto de plantação. Nós temos aproximadamente 500 templos evangélicos espalhados pela cidade. Precisa de mais igreja? O pior é que precisa. Mas esse cenário que a gente vive aqui é muito diferente do que acontece na maioria do país. Há muitos lugares onde não há presença evangélica. Há muitos lugares onde o evangelho ainda não chegou. Há muitas comunidades que desconhecem o evangelho de Cristo. Elas são cristianizadas, né? O Brasil é um país cristão. Elas são cristianizadas, mas falta o evangelho. Fora
a gente pensar povos não alcançados aqui dentro do país. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Como é que a gente lida com isso? Como é que Jesus lidou ao se relacionar com as pessoas? Ao olhar para o cenário que estava diante dele? Ele teve compaixão. Porque as pessoas estavam perdidas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E aqui, mais do que uma expressão afetiva de Jesus, há uma denúncia forte à estrutura religiosa da época. Porque havia um conjunto de leis que existia para proteger, acolher e suprir as necessidades das pessoas, os menos favorecidos. Havia um conjunto de leis para alcançar o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Esses 4 grupos vulneráveis na sociedade da época. E era tarefa da religião oficial a manutenção dessa dinâmica. Eram eles que deveriam cuidar disso, fiscalizar isso, incentivar isso e promover isso. Mas o que estava acontecendo é que aquela estrutura que surgiu para acolher, cuidar e proteger as pessoas, ela estava oprimindo, afugentando e afastando as pessoas. Por isso Jesus disse que elas eram como ovelhas sem pastor. Quem deveria cuidar, não estava cuidando. Quem deveria prover, não estava provendo. Quem deveria proteger, não estava protegendo. E em nenhum momento Jesus julga essas pessoas. Ele tem compaixão por elas. Ele sente a dor delas. Ele sofre junto com elas. Ele entende o lugar onde elas estão e o ambiente no qual elas estão inseridas. E a reação de Jesus se dá na direção dos discípulos. Para responder a essa questão, Jesus se dirige aos discípulos e diz para eles: a colheita é muito grande, os trabalhadores é que são poucos. Há muito serviço e há pouca gente para fazer o serviço. Há muito trabalho e há pouca gente disposta a trabalhar. Há muito o que fazer, mas pouca gente para fazer. É um quadro muito simples. Se missão é prioridade para você, qual é o tamanho da sua disposição para incentivar o seu filho a se tornar um missionário, sua filha a se tornar uma missionária? E prepará-lo e prepará-la para isso. A gente não quer isso para os nossos filhos. Porque a gente pensa que a gente quer o melhor para os nossos filhos. E cumprir a missão parece que não é o melhor. Porque o que ronda as nossas famílias hoje, o que ronda essa relação pai e filho, é a preocupação para que o filho tenha o melhor emprego possível. E o melhor emprego possível é aquele que paga melhor. O que move o mundo é dinheiro. É dinheiro. Eu vejo o desespero de pais quando os filhos, ao decidir carreira profissional, escolhem uma carreira que não é tão bem remunerada. O pai fala com um tom de lamento assim, né? Eu queria outra coisa, mas é isso que ele quer, né?
Fazer o quê? Imagina a angústia de um pai que vê o filho e a filha querendo ser professor, professora, no cenário atual de professor e professora. São tão desvalorizados. Porque a nossa preocupação se dá nessas coisas que são comuns a nós, que é sustento. É muito fácil fechar essa conta. A questão é qual é a vontade de Deus. E de que forma os nossos filhos vão servir no reino. E pode até ser ganhando bem, não tem problema. Acho que foi no mês de março que o reverendo Wildo esteve aqui com a gente, né? Ele é o fundador da Missão Vida. É uma missão que cuida de moradores de rua. Ele é alguém que serviu a Deus e foi pago pelo Estado para fazer isso. Foi funcionário público, mas ele entendeu o propósito da missão. Então ele tinha o trabalho dele lá, mas o propósito da missão estava claro na mente e no coração. E ele falou: a minha vida, meus recursos, meu tempo, meus dons, minhas habilidades são para transformar a vida de pessoas. E ele tem se dedicado a isso, mais de 40 anos. Aliás, hoje, essa ideia que a gente tem de que missionário é alguém que não deu certo para nada, ele não vai dar certo como missionário também. Porque para ser missionário no mundo hoje, o cara tem que fazer alguma coisa, qualquer coisa. Semana que vem a gente vai conversar mais sobre isso. Hoje é mais sobre o Brasil, né? E é preciso ser bom no que faz. A gente tem medo de perder os nossos filhos. A questão é que eles não são nossos. Eles não nos pertencem. É dádiva, é herança que nós recebemos. O salmista disse que os filhos são como flechas. Para onde nós estamos lançando os nossos filhos? Qual é o alvo que nós queremos acertar? A colheita é muito grande. E os trabalhadores são poucos. Tenho conversado com alguns pastores sobre o atual cenário de despertamento de vocações. E como tem sido difícil. Como tem sido difícil. Porque nós amamos a nós mesmos. Temos dificuldade de amar a Deus e amar as pessoas. Foi produzido um material, já há alguns anos, sobre os povos menos alcançados no nosso país. Eu queria que você assistisse o vídeo. Há 8 segmentos reconhecidamente menos evangelizados em nosso país, sendo 7 socioculturais e 1 socioeconômico. O primeiro segmento menos evangelizado no Brasil são os povos indígenas, com 106 etnias, sem presença missionária e sem conhecimento do Evangelho. Estas etnias, com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo, espalham-se por todo o Brasil com forte concentração no Norte e Nordeste. O segundo segmento menos evangelizado no Brasil são os povos ribeirinhos.
Na bacia amazônica, existem 37 mil comunidades ribeirinhas em centenas de rios e igarapés. As pesquisas mais recentes apontam para a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10 mil dessas comunidades. O terceiro segmento menos evangelizado no Brasil são os ciganos, sobretudo da etnia Calon. Há cerca de 700 mil ciganos Calon no Brasil, e menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. Os ciganos espalham-se por todo o território nacional, nas grandes e pequenas cidades, além de diversos acampamentos. O quarto segmento menos evangelizado no Brasil é o povo sertanejo. Louvamos a Deus por tudo o que tem ocorrido no sertão nos últimos 10 anos. Centenas de assentamentos sertanejos têm sido evangelizados. Estima-se, porém, ainda a existência de 6 mil assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. O quinto segmento menos evangelizado no Brasil são os quilombolas, formado por comunidades de afrodescendentes que se alojaram em áreas mais remotas nos últimos 200 anos. Há entre 2 e 5 mil comunidades quilombolas no Brasil, sendo 3.524 oficialmente reconhecidas. Estima-se que pelo menos 600 delas ainda permaneçam sem a presença de uma igreja evangélica. O sexto segmento menos evangelizado do Brasil são os imigrantes. Há cerca de 100 países bem representados no Brasil por meio de imigrantes de longo prazo, com uma população de quase 300 mil pessoas. Dentre esses, 27 são países onde há liberdade para o envio missionário ou pregação do Evangelho, ou seja, dificilmente conseguiríamos enviar missionários para 27 países que estão bem representados entre nós, sobretudo em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. O sétimo segmento menos evangelizado no Brasil são os deficientes auditivos. Em nosso país, há mais de 9 milhões de pessoas que possuem limitações de comunicação e menos de 1% é crente no Senhor Jesus. Há pouquíssimas ações missionárias especificamente direcionadas para os surdos em todo o território nacional. O oitavo segmento não é sociocultural como os demais, mas socioeconômico. Divide-se em dois extremos: os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Segundo dados do IBGE divulgados em 2012, a presença evangélica é expressiva nas escalas socioeconômicas que se encontram entre os dois pontos, porém sensivelmente menor nos extremos. Em alguns estados brasileiros, há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que os demais segmentos socioeconômicos. A Igreja de Cristo foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo, onde estiver e por onde passar. Foi-lhe dada também um critério de prioridade nas ações evangelizadoras, onde Cristo não fora ainda anunciado. É momento de orar por esses segmentos e pôr a mão no arado. Este é o desafio dos segmentos menos evangelizados no Brasil. Já faz algum tempo que esse vídeo foi compilado. Alguns dados já estão
numericamente desatualizados. Os ciganos, por exemplo, já não somam mais 700 mil, mas 800 mil pessoas. Então, o desafio só aumenta, só aumenta. Como é que você pode se envolver? A gente sempre incentiva um envolvimento tripartite: orando, contribuindo e indo. E não é assim, para participar então eu oro, ou o outro fala, para participar então eu contribuo, aí o outro fala, eu vou. Não são os três ao mesmo tempo. Eu tenho que orar, eu tenho que contribuir e eu tenho que ir. Talvez você não vai lá para o sertão, você não vai lá para os ribeirinhos, mas você tem que ir onde você está. Hoje de manhã, desafiei os irmãos e vou repetir o desafio aqui, né? É muito comum hoje o pessoal fazer viagens. Hoje se viaja muito mais do que se viajava antes, né? Eu vejo uma preocupação dos pais para que os filhos tenham essa experiência de uma cultura diferente, e de fato é muito importante e enriquecedor isso. Mas a gente faz isso para ir para os Estados Unidos, para a Europa, para um destino turístico. A gente vai para o Nordeste, mas a gente vai para a praia, né? Ninguém faz viagem de férias para o sertão, né? A gente vai para o resort, all inclusive. Que tal fazer uma viagem missionária em família diferente? Visitando, convivendo com um povo não alcançado, com uma cultura totalmente diferente da cultura de vocês. Seu filho adolescente ir para um lugar onde não tem sinal de celular, não tem internet, não adianta ter iPhone lá. E ver que a vida é muito mais do que os muros do condomínio. É muito mais do que o quarto dele. É muito mais do que o quintal da casa. De que existe muita coisa acontecendo aí. E os nossos filhos, com todos os recursos que têm, com todas as habilidades que têm, com todas as oportunidades que têm, eles podem abençoar a vida de muita gente. E cada um de nós, com os recursos que temos, as habilidades que temos e as oportunidades que nós temos, nós podemos abençoar a vida de muitas pessoas. Nós não podemos ficar parados. É impossível amar a Deus e amar as pessoas e nos mantermos ensimesmados. É impossível amar a Deus e amar as pessoas sem comprometer quem a gente é. É impossível amar a Deus e amar as pessoas sem sairmos da rotina, do conforto, sem mudarmos a paisagem, a dinâmica da vida, sem nos custar nada. Para amar a Deus e as pessoas, precisa doer, precisa mexer com quem a gente é, e precisa nos tirar da zona de conforto. Podemos permanecer ensimesmados, mas uma coisa é certa: não vamos longe. Não vamos longe. Se começarmos a nos preocupar mais com o que está aqui dentro do que com o que está lá fora, essa comunidade não vai muito longe. Nós só chegamos até onde chegamos porque ao longo da história pessoas olharam para fora, porque ao longo da história pessoas investiram em missões, dedicaram suas vidas para missões, tiveram compaixão com aqueles que estão perdidos e aflitos como ovelhas que não têm pastor. Nós não podemos nos acomodar.